Começando série nova de mensagens, livro de Malaquias, um livro muito pequeno, bastante pequeno, apenas 3 capítulos, e se eu perguntar aqui, principalmente para aqueles crentes mais velhos, quantas vezes você esteve na igreja? Obrigado, Bruno. Quantas vezes você esteve na igreja e ouviu uma pregação onde o pregador tenha usado como base o livro de Malaquias, né? Você só vai se lembrar do capítulo 3, versículo 10, quando pregadores usaram exatamente no momento do levantamento de dízimos e ofertas, né? E ainda fazendo um uso, digamos assim, infame do texto, né? Porque deram uma bela deturpada nele, com a finalidade de chamar o povo de ladrão e dar um jeito de tocar no coração das pessoas para que elas se movessem no sentido de contribuir financeiramente. Fora isso, raramente vocês vão assistir pregações onde o texto base seja o texto desse profeta, o livro do profeta Malaquias. O que é uma pena, é lamentável, porque a mensagem do livro é sensacional, extraordinária, terrivelmente negligenciada. E nós vamos, nesses poucos dias, dá para a gente dividir todo o livro do profeta Malaquias em 6 partes para sermão, para pregação. Isso quer dizer que nós estamos começando agora e vamos terminar lá no final de agosto a exposição de todo esse livro de Malaquias. Em 6 pregações nós pretendemos expor todo o livro. Enquanto isso, o que é que você vai fazer para nos ajudar? Ajudar a mim e ajudar a você? O que, Washington? Ler, no mínimo, ler o livro de Malaquias. Muito bem, filho. Ler pausadamente, caprichosamente, lendo, meditando naquilo que vai sendo lido, anotando eventualmente as dúvidas que forem surgindo e trazendo posteriormente para que essas dúvidas sejam dirimidas, sejam diluídas, quem sabe até desapareçam de vez, não é verdade? Então leiam um livro, não uma vez só, várias vezes, vai fazer muito bem, e principalmente leia comentários acerca dele. Peçam para mim que eu te arranjo. Eu posso até publicar alguns no grupo da nossa igreja e você lê e vai se inteirando acerca de questões da época e questões culturais e do momento em que Israel estava vivendo, quando esse último escrito do Antigo Testamento foi produzido, então. Para quem teve dificuldade, ou ainda tem dificuldade, não encontrou, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá bom? Então, antes do Novo Testamento, se você abriu em Mateus, é só dar uma rezinha que você chega em Malaquias muito fácil. Considerando que todos encontraram, vamos ler os versículos do 1 até o 5. Como são poucos, nós vamos lê-los várias vezes no dia de hoje. Eu estou lendo na versão Nova Almeida e atualizada, alguns irmãos já têm aí, mas ela não vai diferir muito do texto clássico que todo mundo tem na mão aí, não. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade
e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O Senhor, versículo 5, vocês verão isso com os seus próprios olhos e dirão, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Um contexto bem básico da situação à época, como Israel está vivendo, quem é esse Malaquias, ninguém sabe. Sabemos apenas que o nome significa meu mensageiro, ou mensageiro de Deus, se você preferir. Então há quem diga que esse profeta nunca tenha existido e que então apenas o nome seja atribuído a uma função de trazer uma mensagem do céu para o povo de Deus. Isso para nós não tem a menor importância. O autor humano para nós pouco interessa, inclusive pouco interessa de qualquer livro da Escritura Sagrada. Porque antes de tudo nós temos a convicção de que o real autor da Escritura é Deus, é o Espírito Santo. Homens instruídos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram tudo isso daqui. E Malaquias provavelmente tenha sido apenas um deles. O contexto é o seguinte: Israel voltou há pouco tempo do cativeiro na Babilônia. Passou 70 anos por lá. Deus separa um povo para si e cria essa nação chamada Israel naqueles dias, a fim de que por meio dessa nação viesse o Salvador, e nisso não teve problema, porque Jesus nasce dos judeus. Segundo a carne, Jesus é judeu, embora seja o Filho de Deus. E por meio desse povo também, Deus pretendia mostrar ao mundo inteiro o seu poder. E Deus não falhou nisso também, porque embora as pessoas ignorem essa realidade, Deus continua, como sempre, mostrando o seu poder ao mundo inteiro. É lamentável a constatação de que muita gente vê tudo o que Deus opera e ignora que Deus tenha feito tudo isso realmente. Ontem eu dava risada com a Vera vendo o jornal, não lembro se era Jornal Nacional, qual era. Eu tenho visto muito pouco Rede Globo. Eu estou com nojo dessa emissora, que Deus me livre. Mas eu estava vendo um noticiário, não me lembro qual era, onde uma cientista falava para as crianças acerca das galinhas. Esses são os dinossauros, né? É o que sobrou dos dinossauros, são as galinhas hoje, né? Meu Deus, quanta jumentice. Mas é ensinar para crianças pequenininhas que galinha é o dinossauro, que foi se transformando aquele bicho feio até virar a galinha que é hoje. Assim como dizem que nós um dia fomos macacos, embora a gente olhe para o Pedro e vê que às vezes ele é um pouco mais feio que um macaco, mas é o Pedro, é meu filho, querido, amado. E é muito interessante essa evolução que aconteceu para eles em milhões de anos, e já se vão milhões de anos que nada evolui mais. A gente continua aqui sem criar asa para voar, sem criar guelra para respirar debaixo d'água. Continuamos homens, a evolução parou. De alguma maneira, só foi até onde a ciência pretendeu que fosse. Absurdo. Uma inteligência humana enorme, tremenda, a fim de desfazer, de desconstruir a soberania do Senhor do Universo, Criador e sustentador de todas as coisas, inclusive dos dinossauros que ele mesmo fez e depois acabou também, porque ele quis acabar. Ele é soberano, ele quis acabar, pronto, acabou. Mas por quê? Chega lá no céu, você pergunta para ele. Tá bom? Enquanto isso não acontece, vamos cuidando aqui para que aconteça numa boa futuramente. Certo é que Deus não falhou em nada. Deus nunca fez uma tentativa. Deus não sonha, por exemplo. A gente tem as musiquinhas bonitas. Os sonhos de Deus. O que Deus sonhou para nós. Deus não sonha, meu irmão. Quem sonha somos nós. Inclusive tem gente que sonha até acordado. É uma sonhadeira que às vezes é preciso você dar uns tapas na cara. Acorda, vida. Senão você vai morrer atropelado. Opa! O mundo está passando, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo e tu está aí sonhando, em pleno sol do meio-dia.
Então, o Deus soberano nunca errou, nunca falhou, mas a nação de Israel falhou. Aquele povo, o judeu, falhou. Segundo aquilo que Deus determinou que ele fizesse, pela dureza do coração dos homens, pela insistência humana na desobediência, aquela nação falhou. Deus não, mas o homem sim. Em virtude da quantidade de pecados e de todo o envolvimento do povo de Deus, com aqueles povos que Deus falou, não se misture com eles. Israel foi e se misturou. Olha, não case com elas, eles foram e casaram. Olha, não adore os deuses que eles adoram, Israel foi e adorou. Olha, não incorram nas imoralidades que eles praticam, Israel foi e praticou. Olha, não sejam desonestos, autoridades desonestas que aceitam suborno para judiar do pobre em benefício do rico, foram e fizeram tudo isso. Deus passa séculos, não é pouco tempo não, séculos e séculos avisando, se consertem, senão eu vou destruir vocês. Você sabe o que é você ouvir essa mensagem durante séculos? Morre um profeta, vem outro, vem um monte de profeta de uma vez, o povo mata os profetas e Deus sempre mantém um ali gritando, se consertem, senão Deus vem e destrói. Não se consertaram. E Deus foi e destruiu. É simples assim. Ele falou que destruía, destruiu. Ele pode, ele é Deus, ele é soberano, ele pode tudo. E fazer com que as pessoas aceitem isso hoje é tarefa dura. Pense numa tarefa dura tem sido para nós pastores pregar, inculcar na mente das pessoas, ei, Deus é soberano, viu? Deus é Deus, tá bom? Nós somos carne e osso, nós somos apenas gente, tá bom? Tá entendendo? E às vezes as pessoas vão dizer, amém, 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 mas não está entendendo nada. É porque a pessoa é burra? Não, não é uma questão de burrice. Pessoas tremendamente inteligentes, doutoras em várias ciências, ouvem isso, mas não entra em seus corações. Aceitar que Deus é soberano e que Ele faz o que Ele bem quer é duro. Porque a maioria das pessoas saem de casa e vão às religiões que eles pertencem, se reúnem em grupos religiosos, com a finalidade de buscar a solução de seus problemas, ver o fim de seu sofrimento acabar, ver algum grande desejo do seu coração ser atendido, e é tudo que todas as religiões vão oferecer. E tudo que o Evangelho oferece para nós, mas não como uma possibilidade, mas como uma garantia, é vida. Apenas vida. Mas só isso? É vida. Mas não tem um dinheirinho também não? Não, mas tem vida. Mas uma pereba que eu tenho aqui não vai sumir não? Pode não sumir, mas você vai ter vida eterna. Mas eu vou morrer solteiro, não vou arrumar uma namorada? Não, você pode até morrer urrando igual um jumento selvagem. Solteirão mesmo, mas você vai para o céu, você vai ter vida. Seus pecados estão perdoados, você não vai para o inferno, beleza? Só isso. As pessoas querem algo aqui, agora. As pessoas querem ser felizes. À procura da felicidade. Eu quero ter prazeres. A gente só tem uma vida, ainda vou levar essa vida sofrendo. Eu quero viver bem. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de viver bem. Meu irmão, você só tem direito ao inferno. Você, eu, todo ser humano que caiu aqui nesse planetinha. É o único direito assegurado que nós chegamos trazendo para cá. O direito ao inferno. Que viveríamos aqui uma temporada, num belo dia a gente vai morrer, e o inferno está garantido. Aí vem o Senhor Jesus, manifestando um atributo, um dos vários atributos de Deus, um denominado graça. Graça. Que nome bonito, né? Graça.
E aí escolhe no meio dessa multidão de gente, com o passaporte carimbado para ir para o inferno, alguns, olha nós aí. Deus olhou para a nossa carinha e falou, quero esse. Quero aquele ali também, aquela mocinha ali também, aquele velho acolá. E nos separou no meio dessa multidão de gente perdida. E pela sua graça, sem que nós tivéssemos qualquer merecimento, nos deu vida quando nós merecíamos a morte. E por isso estamos aqui. Todas as religiões do mundo oferecem alguma coisinha aqui, nessa terra, aqui e agora. E a igreja do Senhor Jesus foi na carona. Ah, tá todo mundo indo para lá, vamos também. Ah, mas todo mundo faz, eu também quero fazer. Ah, todo mundo tem, eu também quero ter. Ah, todo mundo é, eu também quero ser. E a igreja do Senhor Jesus se transformou numa religião igualzinha ou um tanto quanto pior do que todas as outras que já existiam e que foram criadas depois. Meros ajuntamento de pessoas com o objetivo de ganhar alguma coisinha. O que eu vou ganhar nessa religião aí? A situação em que Malaquias está profetizando pega uma nação um tanto quanto assombrada. O povo está meio assustado. Rapaz, Deus prometeu que se a gente não mudasse de comportamento, se a gente não voltasse a ser fiel a Deus, se a gente não abandonasse as práticas idólatras, a imoralidade, a injustiça daqueles povos aqui da região, ele nos levaria cativo e levou mesmo. O reino do norte foi para a Síria e se acabou, não voltou mais. O reino do sul vai para a Babilônia, fica lá por volta de 70 anos. 70 anos. Não é nem muito tempo, né, amados? Mas é a conta de uns velhos morrerem e nascerem uns novos por lá mesmo. Até o idioma da nação muda. Quando eles vão embora, eles falam hebraico. Quando eles voltam de lá, voltam falando aramaico. A cultura sofre um choque tremendo. Os costumes mudam absurdamente. Mas Deus continua dizendo, sejam fiéis. Amem a mim, porque eu amo vocês. Sejam fiéis a mim, porque eu sou fiel a vocês. O povo está assombrado. É impressionante como anda o coração das pessoas naqueles dias. Principalmente com relação à sua religiosidade. Eles voltam agora, quando eles vão cativos, são os babilônios que os levam. Agora, quando eles voltam, já são os persas que estão dominando. O Império Persa domina sobre o grego, o grego está mais para frente, domina sobre o babilônico, e agora são os persas que mandam, e os persas têm um jeito diferente de dominar as nações que eles conquistam. Eles permitem que as pessoas fiquem onde bem quiserem, contanto que trabalhem e paguem impostos a eles. Pronto. Isso para o judeu foi uma maravilha, que o judeu vai inventar e desenvolver aí as técnicas bancárias, de administração financeira, o comércio internacional, coisa no qual os árabes também são bons, mas os judeus se espalham pelo mundo aí nessa época em virtude dessa liberdade. Também os persas não estão nem aí para a religião das pessoas. Você pode ter a religião que você quiser. Ah, o povo lá cultua um tal de Yahvé, um Deus dos céus. Tem problema não, pode deixar eles cultuar esse Yahvé deles aí. Tudo isso Deus está regendo para que a nação, então, seja reconstruída. Esdras e Neemias vieram, reconstruíram o templo, fizeram o muro da cidade de novo. A cidade está enchendo de gente. Jerusalém está voltando a ser uma cidade interessante outra vez. Depois de 70 anos de devastação, eles voltam, aquilo está um bagaço. O que não quebrou pegou fogo, tudo se acabou, tem que reconstruir a cidade inteira. Mas as pessoas já estão começando a ganhar um dinheirinho, eles já faturam, eles já fazem comércio. Lá na Babilônia mesmo, eles estavam fazendo negócio, já estão juntando uma graninha. É por isso que você vai ver daqui uns dias o Malaquias dando uma bronca nessa questão das ofertas, dos dízimos, que eles estão negligenciando. O sacerdote está passando fome lá no templo, enquanto eles estão enriquecendo e construindo palácios. E
o povo assustado com aquilo que lhes aconteceu, começa a ter preocupações agora nesses relacionamentos para com Deus. É interessante que você vai ler nos evangelhos, Lucas, Marcos, João fala reino de Deus. Mateus não ousa nem falar reino de Deus, ele fala reino dos céus. Você sabe o que é isso? Mateus é um judeu escrevendo para judeus. Já tem até o costume no meio do povo de não, com base no mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, que até na hora de citar o reino de Deus, eles não falam reino de Deus, falam reino dos céus, com medo de pronunciar o nome do Senhor à toa. O povo está supersticioso. Como eles viram que as promessas de Deus de castigo, de punição para suas faltas é uma realidade, porque até então parecia que nada ia acontecer. Durante séculos Deus está avisando, séculos, mais de 500 anos avisando, olha, procedam direitinho, porque senão... tem 500 anos que o Senhor fala isso, nunca fez nada. Eles acreditavam que nada ia acontecer. É mais ou menos como hoje, quando a gente vive dizendo, olha, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e tem crente que não acredita nisso. Rapaz, minha avó conta que ela era menininha e já escutava essa história. Isso é papo furado, rapaz. Jesus vai voltar nada. Não, esse mundo vai acabar coisa nenhuma. Isso é uma conversa, isso é conversa de crente fanático, isso é conversa de gente besta. O mesmo mal que acontecia naqueles dias acontece hoje. Desde os tempos do dilúvio. Tinha um louco construindo um barco enorme no meio do seco. Como é que ele vai arrastar aquilo para a água? Mas para que você está construindo isso aí, velho caduco? Não, é porque Deus vai mandar uma chuva. Nunca tinha chovido no mundo. Vai cair um dilúvio e vai morrer todo mundo. Quem estiver dentro dessa arca aí escapa. Quem não tiver, vai caduco aí, ó, vai cair uma chuva. Caiu. Morreu todo mundo, menos quem estava dentro da arca. O povo é perito em se esquecer dessas coisas. E a história apenas vai se repetindo. O povo abandonou as idolatrias daqueles dias, os atos idólatras daqueles povos da região, eles abandonaram. Agora eles são religiosos, zelosos dos preceitos da religião. Mas vocês vão observar que agora, ao longo desses dias, vocês vão vendo, que agora eles começam a ser negligentes em outras coisas. O amor vai se esfriando. A preocupação com os irmãos levitas que cuidam do templo vai para o beleléu. O cuidado com os necessitados vai-se embora, não estão nem aí. O importante é que eu não tenho nenhuma imagem de escultura lá em casa. Lá em casa a gente não tem idolatria, nós não somos dados à idolatria. Também a prostituição nós abandonamos, da nossa família ninguém anda lá pelos brega. Era assim que eles pensavam naqueles dias. Logo, estamos uma beleza agora. Começaram a praticar uma religiosidade relaxada. Vocês vão ver já no próximo domingo, ofertando para Deus uma oferta vagabunda. Animais doentes, animais cegos, animais aleijados. E mais, na conduta moral dentro de casa, os camaradas imaginavam, bom, já que o adultério e a prostituição são pecado, vocês vão ver já no capítulo 2. Lendo o livro em casa, vocês vão se deparando com essas novidades. Começam a adotar os casamentos mistos. Ou seja, casando-se com Deus, com aquelas mulheres que Deus determinou que não se casassem. Ou com homens que Deus determinou que não se casassem. Divorciando-se a troco de nada. E você vai ver, aí no livro de Malaquias que você vai ler a expressão Deus odeia o divórcio. É nesse livro que você vai encontrar Deus chamando a atenção do sacerdote. Ei, sacerdote, preguiçoso, vagabundo, caloteiro, o povo deveria estar craque na palavra de Deus e não está porque você não ensina direito. Como é profunda
a mensagem desse livro. E como é negligenciada, assim como era naqueles dias, é nos dias de hoje também. Todos os ensinamentos desse profeta, com essa mensagem valiosíssima, têm sofrido um desprezo horroroso, porque nossa comunidade pastoral, quando abre a Bíblia nesse livro, é só no capítulo 3, versículo 10, para fazer um péssimo uso do texto, inclusive, porque não é essa a mensagem, a fim de fazer com que você morra de medo e venha colocar dinheiro na caixinha aí. Ou então que você venha colocar dinheiro na caixinha com a certeza da barganha, que você vai dar 10 aqui, Deus vai te devolver 100 lá depois. Promessa que Deus nunca fez. Nesses primeiros versículos, a apresentação no versículo 1 já é um ponto de pregação. Dava para a gente pregar só o versículo 1 aí até o zóio cansar. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por Malaquias. Ou contra Israel ou para Israel, não tem problema. A ênfase aí não é no contra. A ênfase aí é na palavra sentença. O Senhor está pronunciando uma sentença. O profeta está pronunciando em nome de Deus uma sentença. Essa palavra exprime, dentre várias outras coisas, um peso de responsabilidade por parte de quem prega. Não é papel fácil para um profeta pronunciar uma sentença dessa. Ao longo da história, bons profetas de Deus morreram no exercício dessa função. Ou seja, Deus determinou que eles fossem entregar determinado recado e a autoridade que recebeu o recado, ao invés de se consertar por causa do recado, preferiu matar o profeta. O Jeremias não morreu porque Deus não quis que ele morresse, mas levou uma vida de sofrimento terrível. Chega a ser chamado de o profeta chorão. Apanhava direto, vivia na cadeia, jogado dentro de cisterna, ditando livro por janela, chorando horrores, mas não deixava de pronunciar aquilo que Deus determinou. Vá lá e diga, mas Senhor, se eu disser isso eu vou sofrer mais um bocado, vai que eu estou mandando. E o profeta ia e dizia. Outros profetas relaxados receberam a mesma incumbência e não cumpriram com a obrigação. Alguns tiveram que levar o recado nem que fosse na marra, como no caso de Jonas. Lembra-se do Jonas? Jonas é aquele que Deus manda ir pregar para uma nação inimiga do povo de Deus. Uns ninivitas. E o Jonas diz, eu quero que aquele povo morra. E ele vai para o outro lado. E aí Deus inaugura uma invenção que mais tarde o homem iria batizar com o nome de submarino. E Jonas dá um passeio tremendo num submarino. É o primeiro homem que experimenta essa maravilha. E o peixe o vomita lá na terra de novo. Vai para Nínive dar o recado que eu te mandei. Ele vai emburrado, resmungando, mas vai. É o jeito. Malaquias pronuncia sentença contra o povo de Deus e chama a atenção do povo de Deus para o fato de que Deus a ama. Amém, queridos? Verso de número 2. Assim diz o Senhor, eu sempre os amei. Nunca deixei de amar vocês. Filhos, vocês que ainda não têm seus filhos, vocês só têm a nós como seus pais. Um dia você vai entender o que é dar uma cipuada no lombo de um menino dizendo eu te amo. Um dia você vai entender que essa chinelada que a gente dá na sua bunda dói muito mais em nós do que em você. Mas a gente te dá essa chinelada porque a gente te ama. Por que a gente não dá uma chinelada no filho alheio? Porque nós não amamos o filho alheio como nós amamos você.
Mas às vezes a gente vê o filho alheio e tem a convicção de que ele tinha que levar uma chinelada, que alguém não está dando por algum motivo. Deus deu uma bela chinelada em Israel quando mandou para o cativeiro, para que lá sofresse, apanhasse, mas aprendesse que aquilo que Deus determina é para ser feito do jeito que Ele determinou. Aquilo que Ele ensina é para ser absorvido como Ele ensinou. Ainda que no momento em que a obediência ao que Deus determinou pareça chato, pareça ruim, pareça enfadonho, mas a recompensa futura será uma maravilha. A situação oposta é que quando agimos em desobediência a Deus, no momento, agora, imediatamente, é gostosinho, é cheirosinho, é agradávelzinho, é legalzinho, mas lá adiante traz uma desgraça. Mais vale obedecer. Deus tem remédio, tem conserto para tudo. Todavia, o tempo todo Ele adverte para que a gente haja em obediência a Ele. Ele repete algumas vezes a declaração de que é melhor obedecer do que sacrificar. Em outras palavras, é melhor tomar a vacina do que tentar tratar a doença depois. A vacina se chama obediência. Deus está dizendo para a nação: eu sempre amei vocês. Nunca deixei de os amar. E aí, mesmo ainda no versículo 2, como é que o Senhor nos amou? Isso é amor? O Senhor nos pegou, nos enviou para o cativeiro, passamos 70 anos lá e ainda hoje estamos aqui de volta, mas temos que pagar pesados impostos ao Império Persa porque eles dominam sobre nós. Isso é lá amor? Sim, é. Porque o povo de Deus prevalecerá, o povo de Deus não deixará de existir. Deus sustenta o povo que Ele criou. E Ele dá um exemplo simplesmente terrível. A metade do verso 2, o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Olha, amados, deixa eu dizer um negócio para você. Essa é a palavra que Paulo usa em Romanos capítulo 9, versículo 13. Paulo repete isso daí, essa declaração aí. Uma das situações mais tensas e mexidas, bagunçadas de toda a Escritura Sagrada. É você ler, entender e admitir que esse Deus soberano escolhe a quem quer e despreza a quem Ele quer. O homem com seu coração endurecido, uma pedra bruta no peito, tem a malfadada mania o tempo todo de valorizar-se demais a si mesmo e claro que ele não consegue, mas pelo menos tenta diminuir Deus. Estão entendendo? Diminuir Deus e levantar o homem. Dá uma diminuída em Deus e dá uma levantada no homem. O grande debate teológico hoje, basicamente entre calvinistas e arminianos, gira em torno de livre-arbítrio para a salvação e salvação pela graça de Deus. E somente pela graça de Deus. Eu tenho chegado à conclusão que a raiz desse debate, a dificuldade de entendimento, não está na questão salvação. Na hora da questão salvação, o homem até leva isso numa boa. O grande problema, a raiz do mal está lá atrás. Nunca conseguiram entender o que realmente significou a queda. Entender a salvação, até que consegue entender. Meio capenga, mas entende. Mas entender a condenação tem sido difícil.
Quando se lê e se conta e se lembra para os irmãos, olha, Deus fez tudo perfeito, colocou Adão e a Eva lá no jardim para cuidar do jardim, disse para eles, vocês podem comer de tudo, dominem sobre tudo, só não coma daquela planta ali. Pronto, só isso. Mas o Adão foi e comeu. Comeu a Eva, o Adão também comeu, pecou, desobedeceram a Deus, foram expulsos da presença do Senhor. E por isso, olha nós aqui. E toda vez que a gente cita isso, parece que na cabeça da maioria das pessoas vem apenas uma ideia de que, não, pai, comer uma fruta. Não, só comer uma fruta. Eu mesmo já roubei manga no quintal dos outros. Se for por isso, eu estou perdido, né? Não, meu amado. O problema não foi comer uma fruta. O problema não foi a fruta. O problema não foi comer. O problema foi desobediência. Você não faz ideia, meu amado irmão, do que significou essa queda. A total deterioração, o estrago. Total estrago da natureza tal qual o homem havia sido criado, conforme a imagem e semelhança do seu Deus Criador. O pecado deturpou completamente a natureza e a essência humana. Nós deixamos de ser aquele ser perfeito tal qual Deus criou para nos transformar exatamente nisso aqui que somos agora. Pecadores. Quando o homem não entende essa questão, não entende a questão de condenação, não entende a questão da separação de Deus, no que acarretou essa situação de condenação, a dificuldade para entender o restante da história da salvação, ou até a impossibilidade, será latente. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. É simples assim. Mas por que Deus? Rapaz, não sei, você não sabe, ninguém sabe. A sua soberania assim determinou. Ele quis Jacó, mas Jacó, aquele mentiroso, caloteiro, embusteiro, tapeador, cheio de manha, preguiçoso, é tudo isso, é. Rapaz, mas esse Jacó era ruim, né? Era. E o Esaú fazia a vontade do pai, era um cara gente fina, trabalhador. E Deus não quis? Quis não. Mas como assim? Então eu vou ser igual Esaú. Ou não, ser igual Esaú não vale a pena. Eu vou ser igual Jacó. Vou ser mentiroso, sem vergonha também para Deus me escolher. Quem foi que disse que você não já é isso? Quem foi que disse que você nasceu aqui como um anjinho? Ou Deus vai me escolher porque eu sou tão bonzinho? Não, eu sou tão ruim, mas tão ruim que não é possível que Deus não me escolha. Amados irmãos, preste atenção. Por favor. Mais uma vez eu preciso repetir. Todos chegamos aqui condenados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carentes são da graça de Deus. Todos. Não foi a metade, não foi um bocado, não foi quase todo mundo, foi todo mundo. Porque todos pecaram. O Senhor não tinha obrigação de salvar a nenhum. Bastava ele dar um estalo, puf, batia um meteoro aqui, explodia tudo. Sobrava nenhum, acabava tudo. Ele pegava um barrinho de novo, fazia um novo homem, soprava nele, pronto, fazia, arrancava a costelinha dele, fazia outra mulher, pronto, aqui de novo, começava, simples assim. Pela sua graça, pelo amor com que ele nos amou, sem obrigação nenhuma de salvar ninguém, ele resolveu salvar alguns. E assim como ele resolveu salvar alguns, ele resolveu deixar outros no mesmo estado que sempre estiveram. E quem é louco de ir bater boca com Deus? O Paulo, lá em Romanos 9,
Ele ainda vai dizer: os gêmeos, Esaú e Jacó, ainda não eram nem nascidos. Não tinham praticado nem o bem e nem o mal. Por quê? Porque ainda nem tinham nascido. Mas Deus já tinha dito: o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, eu escolhi o mais novo, eu escolhi Jacó, eu não escolhi Esaú. Hoje, se você é contado entre povo de Deus, Jacó, Israel, igreja, povo de Deus, não bata a cabeça tentando imaginar o que foi que você fez de bom para que Deus te escolhesse, não. Apenas glorifique a Ele pelo fato de Ele ter te escolhido. Ainda que tão imperfeito, tão longe da perfeição segundo a qual Ele criou. Sabe-se lá por quê? Ele te quis e te escolheu no meio da multidão. Apenas glorifique a Deus por isso. Com palavra, abra a boca e dê glória a Deus, e com a sua vida, viva uma vida de ações de graças a esse Deus que você sabe lá por quê resolveu te salvar. Você estava no inferno, Ele te arrancou de lá. Você estava condenado, Ele te justificou. Te tirou a condenação de cima do teu lombo. O que mais você pode esperar desse Deus? Você ainda vai ficar querendo um dinheirinho? A cura de uma bobagemzinha aí? Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. Quantos de nós somos pobres por pura misericórdia de Deus? Porque se fôssemos ricos, estaríamos longe dele. Porque Ele conhece o nosso coração. E para nós mesmos, esse coração é enganoso. A gente acha que se tivesse dinheiro, eu seria uma maravilha. Nada, rapaz, tu seria um bicho. Um bruto. Não olharia na cara de ninguém, trataria todo mundo com desprezo, cuspiria nos outros. Aí Deus te mantém pobre, para que você pare, dê ouvidos à pregação e seja salvo por meio do ouvir a palavra. Amém, amado? Escolhi Jacó e desprezei Esaú. E mais, fiz dos montes de Edom, Edom é a nação do qual Esaú é o pai. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. No momento dessas dominações dos assírios, dos babilônicos, a nação dos edomitas se acaba também. Mas, curiosamente, durante o período de cativeiro da Babilônia, enquanto a Judéia, Jerusalém está abandonada, está desterrada, Esaú, Edom, vai se recuperando, vai ficando bonitinha de novo. E olha o que o Senhor diz. Se Edom disser, verso 4, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas. O Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E é o que acontece. A nação de Edom não existe mais. Ela se acaba. Nos dias do Império Romano já nem existe mais. Existe a Idumeia, preserva ali alguns poucos remanescentes ainda, mas que nem sabem mais o que é ser um edomita. A nação acabou. Por quê? Porque Deus acabou com ela. Por que Deus acabou com ela? Porque Deus quis acabar. Mas por que Deus foi tão maldoso? Deus não é maldoso. Mas como assim? Ele não acabou com a nação inteira, não. Ele acabou com várias. E por que ele acabou? Porque ele quis acabar. Ele é soberano para isso. Dá para você entender isso, meu amado irmão? Dá para você entender isso, amada irmã? Você sabe o que quer dizer soberania? Deus não toma conselho com ninguém. Ele não te pergunta o que tem que fazer.
A teologia que prega esse tipo de barbaridade é do diabo, é satânica, é heresia. Deus não se aconselha com você. Tem louco pregando aí que diz que quando Deus vai fazer alguma coisa aqui na terra, ou ele pede conselho para o homem, ou pede permissão para o homem. Oh, meu Deus, de que Deus ele está falando? Um Deus mais fraco do que os prefeitos de municípios que a gente conhece, que fazem as coisas sem se aconselhar com ninguém. E esses deveriam se aconselhar. O restante do verso 4. O Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Misericórdia. Queridos, certamente, uma nação que se dizia a nação do povo de Deus, no caso Israel, ouve dizer que Deus ama Israel e não ama aquela nação vizinha ali, Edom. E se vê naquela dificuldade para reconstruir tudo que foi acabado, aquele sofrimento, e olha para o lado e vê aquela nação que diz que Deus não ama, de repente se levantando, se reerguendo, tudo bonitinho de novo. Dói no coração. O cara pensa, afinal de contas, Deus ama a gente ou Deus ama aqueles ímpios ali? Deus ama a nação do povo que ele criou ou Deus ama aqueles bárbaros, aqueles gentios que ele diz que abomina? Olha o nosso sofrimento aqui, olha a folga daquele povo lá. Olha o tanto que a gente está num perrengue terrível aqui, olha como eles estão alegrinhos lá, não falta nada para eles. Existem 2 salmos que são tremendos para a instrução nesse sentido. É até fácil de você decorar, porque os números é só inverter. É o Salmo 37 e o Salmo 73. Decorou? O 37 e o inverso de 37 é 73. Leiam esses 2 salmos no meio da semana, para você ter uma ideia. Um deles eu vou até ler aqui agora com os irmãos. Acho que sim, filho. O 73. Se alguém quiser abrir no Salmo 73, vamos ler esse salmo para a gente encerrar o sermão meditando nele. Olha que interessante. Você tem habilidade. Quem abre no celular, abre ligeiro demais, né? Quem abre nas páginas ainda sofre um pouquinho, mas dá para chegar lá. 73. 7:3. Olha como diz. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu tive inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Olha, dá um break aí. Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com seu povo. E eu quase que eu me arrebento. Por quê? Porque eu tive inveja dos perversos. Nós ouvimos isso aqui uma vez, numa aula da faculdade teológica do irmão nosso aí. Então não vale a pena a gente viver vida de santidade? Quem lembra? Quem lembra ainda? Citar o nome do irmão não, porque é antiético, né? Falou, uai, irmão, então como é que faz? Então vamos viver a barbaridade também? Mas a gente leva uma vida de santidade aí, a gente vai ser punido, os caras vivem do jeito que quer e Deus vai abençoar eles. Tinha que citar esse salmo para ele, né? Deus é bom para o seu povo. E eu quase que eu me arrebento, porque eu tive inveja dos perversos. E olha o restante, verso de número 4. Para eles, ou seja, os perversos, os maus, para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros.
Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos deles saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. A gordura naquele tempo era vista como bênção, viu? Hoje a gente se mata em academia para ver se fica magrinho, né? Porque bonito hoje é ser magrinho, né? Olha, Agostinho, se a gente vivesse naqueles tempos, a gente era uns camaradas respeitados, né? Pois é, que coisa. Nascemos na época errada. Nosso corpo está certinho. A época que errou. Verso 7. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Olha só. Toda essa vida mansa, a riqueza, não falta nada, nem adoecer os infelizes adoecem. E aí o servo de Deus está dizendo que, puxa vida, eu cheguei a ter inveja deles. Falta nada para eles, que vida boa desses camaradas. Os caras são ruins e não falta nada para eles. Será que vale mesmo a pena eu ser bondoso? Vale a pena eu ser fiel a Deus? Vale a pena eu ser amoroso? Verso 10. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte, de qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Isso é zombaria contra o poder de Deus. Ou seja, eles zombam de Deus. Verso 11. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Olha só, nesse mundo velho, onde tudo foi feito para se acabar, você levanta os olhos e vê a situação do cara e fala, meu Deus, tudo que o cara quer, ele compra. Tudo que ele deseja, ele tem. E esse cara abre a boca, ele zomba de Deus. Esse cara é injusto, ele é perverso, ele não tem a menor misericórdia do necessitado. É desonesto, é cruel, ele é malvado. E olha só, não falta nada para o cara. Estão entendendo por que o salmista disse que chegou a ter inveja dele? Quer dizer, ele quase morre, quase escorrega, quase cai. Por quê? Porque teve inveja do ímpio. Por causa de todas essas coisas. Olha o que ele diz no verso 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Não valeu a pena eu ser puro. Não valeu a pena eu ser inocente. Não valeu a pena eu ser bom. Terrível, hein? 14. Pois o dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Amados irmãos, a angústia do salmista só acabou quando ele fez isso que você está fazendo aqui agora. Reunido a comunidade dos santos. Quando ele foi ao santuário de Deus, ele não foi só. Ele se reuniu com os santos de Deus. Ele foi instruído segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus foi pronunciada a ele. A palavra de Deus o consolou. Amém, amado? A palavra de Deus trouxe instrução a ele. Verso 17. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como são destruídos num instante. São totalmente aniquilados de terror, como acontece com um sonho quando alguém acorda. Sim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Olha o que ele está dizendo.
Meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo comovido, eu estava bruto, feito um animal, sem entendimento. Amados irmãos, longe do santuário de Deus, longe da comunhão com os santos de Deus, longe da instrução da palavra de Deus, é tudo que nós podemos ser, como animais brutos. A diferença entre o homem ímpio e um animal é só porque o homem ímpio ainda se comunica, consegue falar como a gente, tem algum tato com as mãos, mas a sua natureza para com Deus e os oráculos do Senhor são como a natureza de um animal bruto. É o que o salmista está dizendo aí. Comportamento de um animal. Quantas pancadas você já deu no cachorro para ele não fazer xixi naquele lugar? Quantas vezes você já bateu na cara de uma cabra para ela não entrar naquela roça? Você vira as costas, o que ele faz? A mesma coisa. Por quê? Porque é um animal bruto. Se você tiver um jeitinho e dedicar algum tempo, você consegue ensinar aquele animal a ser obediente. O cachorro aprende que não pode fazer xixi ali. A cabra aprende que não pode passar aquela cerca, mas o homem não aprende as coisas de Deus. Por mais que seja esfregado na cara dele todo santo dia, aqui, ó. Que coisa, hein? Verso 23. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Olha o contraste com o verso 18. Qual a situação do ímpio? Deus o coloca numa armadilha, como quem está em pé em cima de uma pedra cheia de lodo escorregadio. Vai cair. Diferente do verso 23, o Senhor está sempre comigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ô diferença! Situação que o ímpio não vai experimentar, ainda que nesse mundo viva dias de riqueza, de folga, tudo para ele está na mão, não passa necessidade de nada, não tem dificuldades, abre a boca e blasfema contra Deus, mas terá um fim catastrófico, tragédia eterna, diferente demais do escolhido de Deus. Verso 25. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Seja aqui na terra, seja lá no céu, a nossa herança é o Senhor. Tudo que temos é o Senhor. Nada desse mundo nos atrai, nada daqui nos segura, nem pessoas, nem objetos, nem lugares, coisa alguma, seja nessa vida, seja na eternidade. Tudo que temos é o Senhor. Amém, amados irmãos? E mais nada. 27. Os que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Quando ele encerra no versículo 5, lá de Malaquias, vocês verão isso com os seus próprios olhos e dirão, o Senhor é grande também fora de Israel. Vão entender que Deus é Deus do universo. Ele é Deus do mundo inteiro. Ele é soberano do universo. Tudo está sob o controle de suas mãos. Amém, amados? A escolha de Deus não está condicionada à nossa aprovação ou reprovação. Não está condicionada à nossa afinidade. Daquele eu gosto, daquele eu não gosto. Nem a resignação da pessoa. O cara ali é trabalhador, o cara é lutador. A escolha de Deus está condicionada apenas, somente e nada mais à sua própria soberania. Ele escolhe a quem quer
e deixa de lá a quem ele não quer. Pronto, e acabou. Se você não aceita isso, problema nenhum. Isso é um problema teu. Se você entende isso, aí nós temos duas vias, né? A do desprezo, não entendo, não, e fica por isso mesmo. Ou a da revolta e resignação, eu não entendo, mas eu quero entender. Eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou orar, vou consagrar a minha vida. Senhor, me revela isso, eu quero entender esse negócio, como é que é isso aí? Certo que o Senhor é soberano, é infinito em bondade, em misericórdia, que Ele é Deus amoroso e que vale muito a pena estar perto dEle. Porque estará com Ele pela eternidade quem perto dEle estiver agora. Estará separado, apartado dEle para sempre, aquele que com Ele não estiver agora também. Chute na tradição e na cultura popular, que ensina que nós podemos procurar o Senhor depois de morto. Os dias na nação de Israel pediam que os homens se lembrassem que Deus os amava, que Deus sempre os amou, que independente de ter os enviado para o castigo, continuava os amando. Independente da vida estar difícil, continuava os amando. Que independente da nação pagã, malvada, perversa do lado estar prosperando, Deus não a amava. E estava avisando, não adianta eles se levantarem, eu vou derrubar de novo. Eu não quero que eles durem para sempre, vou acabar. E acabou. Uma prova de que a Escritura não mente. Amém, amados? Durante esses dias, vocês vão se surpreender muito com as mensagens desse profeta para aquele povo. Leiam o livro, meditem nessas palavras e vamos tirar as dúvidas, vamos crescer no conhecimento disso daí. Essas palavras serão poderosas para moldar em você um caráter aperfeiçoado para um dedicado e aprovado servo de Deus.